Eu não vou desperdiçar minha vida empurrando cadeira de rodas. Patrícia joga a aliança na bandeja ao lado da cama. O anel bate no metal e rola até cair no chão. Bernardo Costa, deitado, imobilizado do peito para baixo, não consegue se mover para pegar. Olha para você, Bernardo. Você não manda em mais nada. Duas enfermeiras param na porta. Desviam o olhar. Uma delas finge mexer no tablet. A outra se afasta devagar, como quem não quer testemunhar. Bernardo abre a boca. Nada sai. A voz não obedece. Patrícia pega a bolsa, ajusta o batom no reflexo da janela. Tchau, querido. Ela sai. O salto alto ecoa no corredor. Bernardo tenta virar o rosto, mas o colar cervical prende. Ele só escuta os passos se afastando. E depois, silêncio. Uma das enfermeiras volta, pega a aliança do chão, coloca na mesa de cabeceira. Não diz nada, sai rápido. Bernardo fica sozinho, olhando para o teto branco. Agora não tem volta. O celular toca. Bernardo não consegue atender. Ele olha para o aparelho vibrando na mesa ao lado. O nome na tela, Gustavo, irmão. Toca, para. Mensagem de áudio chega. Bernardo, cara, não vai dar para ir no hospital hoje não. Tô com reunião aqui. Mas qualquer coisa a gente se fala, tá? Não fala mais. No dia seguinte, outro áudio. Cara, desculpa, tá corrido demais aqui. Mas fica tranquilo, você vai melhorar. Mentira. Gustavo não liga de novo. A mãe de Bernardo aparece no terceiro dia. Fica 20 minutos. Chora. Diz que vai voltar no fim de semana, não volta. Os sócios da empresa mandam flores, cesta de frutas importadas, um cartão. Melhoras. Estamos torcendo por você. Nenhum visita. Os amigos do clube, aqueles que bebiam uísque caro com ele todo sábado, somem, deixam mensagens genéricas no WhatsApp. Força, irmão. Se precisar de algo, fala. Ninguém fala de novo. Bernardo percebe uma coisa. Quando você cai, as pessoas não vêm te levantar. Elas só confirmam que você caiu. No quinto dia, o médico entra com uma cadeira de rodas. Senhor Costa, vamos começar a adaptar o senhor para mobilidade assistida. Bernardo olha para a cadeira. Cromada. Rodas grandes. Apoio de pés ajustável. Quanto tempo até eu andar? Ainda não sabemos se o senhor vai andar. Eu tenho dinheiro, qualquer tratamento, qualquer lugar do mundo. Senhor Costa, dinheiro não reconstrói nervos. Silêncio pesado. O médico sai. A cadeira fica. Bernardo olha para ela durante horas, até escurecer. Ele volta para casa após 15 dias de hospital. Ambulância particular. 2 paramédicos carregam ele até a sala. Colocam na cadeira de rodas. Explicam como usar os freios, como transferir o peso, como evitar escaras. Bernardo não escuta, só olha a casa. A escada de mármore italiano que ele subia todo dia agora é uma barreira. O mezanino onde ficava o escritório, inacessível. O quarto da cobertura, inalcançável. Ele vai ter que dormir no quarto de hóspedes do térreo. Os paramédicos vão embora, a porta fecha. A casa enorme está em silêncio, só ele e a cadeira. Bernardo tenta contratar enfermeiro. O primeiro dura 2 dias. Bernardo grita com ele porque o banho está frio. Você é pago para fazer as coisas direito. O homem pede demissão. Vem outro. Dura 1 dia. Bernardo o xinga porque a comida está sem sal. Mais um. 3 dias. Bernardo o manda embora porque respira alto demais. Depois de 4 demissões, a agência liga. Senhor Costa, lamento, mas não temos mais profissionais disponíveis para atendê-lo. Eu pago o dobro. Não é questão de pagamento, é que ninguém quer trabalhar com o senhor. Desligam. Bernardo fica sozinho de novo, dessa vez de verdade. À noite, ele tenta pegar um copo de água na cozinha. A cadeira não passa pela porta estreita. Ele empurra, trava, força. A roda bate no batente. O copo cai da mão, quebra no chão. Bernardo olha para os cacos.
Não consegue abaixar para pegar. Fica ali, parado, olhando a água se espalhando no piso. E pela primeira vez, Bernardo Costa, o homem que sempre teve tudo, percebe que não tem ninguém. Até que uma voz surge. O senhor tá bem? Ele vira a cadeira. É Joana, a faxineira. Ela estava ali o tempo todo, 6 anos trabalhando naquela casa. Bernardo nunca soube o nome dela direito. Para ele, ela era só a moça da limpeza. Ou pior, mas ela estava ali. Joana se abaixa, pega os cacos com cuidado, limpa a água, pega outro copo, enche, coloca na mão dele. O senhor precisa de ajuda? Bernardo olha para ela, quer dizer não, quer mandar embora, quer gritar que ele não precisa de caridade, mas ele precisa, e ela sabe. Eu posso ficar, cuidar do senhor. Você não é enfermeira. Não, mas sei cuidar de gente. Bernardo não responde, só aceita o copo de água. Joana se levanta, vai até a cozinha, volta com um pano, termina de limpar o chão. Depois olha para ele. O senhor já jantou? Não. Vou fazer algo. Ela não espera resposta, vai para a cozinha. Bernardo ouve o barulho de panelas, cheiro de comida, algo simples, arroz, frango. 15 minutos depois ela volta com um prato. Aqui. Coloca na mesinha ao lado. Bernardo olha para a comida. Nada sofisticado, nada caro, só comida de verdade. Ele come em silêncio. Joana fica ali, de pé, esperando. Obrigado. É a primeira vez que Bernardo diz essa palavra para ela, em 6 anos. E foi assim que Joana Silva, a faxineira invisível, se tornou a única pessoa que ficou ao lado do homem mais cruel que ela já conheceu. Ele não sabia ainda, mas ela estava prestes a salvar muito mais que o corpo dele. Estava prestes a salvar a alma de Bernardo Costa. Essa comida tá fria. Bernardo joga o prato no chão. O prato bate e quebra. Pedaços de louça e comida se espalham pelo chão. Joana não diz nada. Só pega a vassoura. Eu pago você para fazer as coisas direito, não para me servir essa porcaria. Ela varre em silêncio. Bernardo olha para ela. Quer que ela reaja. Quer que ela grite de volta. Quer que ela saia. Mas Joana só limpa, como sempre fez. Você está me ouvindo? Sim, senhor. Então responde. O que o senhor quer que eu diga? Nada. Você não serve para nada mesmo. Joana termina de limpar. Sai da sala. Bernardo fica sozinho de novo. E ele odeia isso. Nos primeiros dias, Joana tentou estabelecer uma rotina. Acordava às 6, preparava café, ajudava Bernardo a sair da cama, tomar banho, se vestir. Tudo que os enfermeiros fariam, ela fazia. Mas Bernardo transformou cada momento numa guerra. No banho, ele reclamava da temperatura da água. Tá quente demais, você quer me queimar? Joana ajustava. Agora tá gelada. Você é burra ou faz de propósito? Na hora de se vestir, ele criticava as roupas que ela separava. Essa camisa não. Eu pareço um mendigo com isso. Joana pegava outra. Essa também não, você não sabe de nada. Na comida era sempre a mesma coisa. Sem gosto, muito sal, fria, queimada. Joana refazia, sem reclamar, sem responder, sem sair. E isso deixava Bernardo ainda mais furioso. Uma manhã, Joana estava arrumando os remédios dele. O senhor precisa tomar esses 3 antes do café. Eu não vou tomar remédio nenhum. O médico disse que é importante. Eu não quero saber o que o médico disse. Bernardo joga a caixa de remédios no chão. Os comprimidos se espalham. Joana se abaixa. Começa a pegar um por um. Deixa isso aí. Senhor, o chão. Eu mandei deixar. Joana para. Olha para ele. Pela primeira vez, Bernardo vê algo diferente no olhar dela. Não é raiva, não é medo, é tristeza. Joana se levanta, sai da sala. Bernardo fica olhando para os remédios espalhados. Depois de alguns minutos, ele tenta alcançar. Não consegue. A cadeira não passa. Ele se estica. Quase cai. Desiste.
Fica ali, olhando os comprimidos que ele mesmo jogou. À tarde, Joana volta, pega os remédios, coloca de volta na caixa, não diz nada. Bernardo também não. Ela prepara o almoço, traz para ele, deixa na mesa. Tá aí. Sai. Bernardo olha para a comida. Quer jogar fora de novo, quer gritar, quer fazer ela sentir o que ele sente. Mas ele tá com fome. Come tudo. Os dias se tornam um ciclo. Bernardo grita. Joana aguenta. Bernardo xinga. Joana limpa. Bernardo humilha. Joana volta. Ele faz de tudo para quebrar ela, para fazer ela desistir. Porque se ela desistir, ele vai ter a confirmação que precisa, que ninguém fica, que ninguém aguenta, que ele não vale a pena. Mas Joana não desiste, e isso deixa Bernardo desesperado. Numa noite, ele acorda suado, pesadelo. Ele sonhou que estava caindo de novo, sem fim, só caindo. Ele grita. Joana aparece. Ela dorme no quarto ao lado. Desde que começou a cuidar dele, ela fica na casa. O senhor tá bem? Sai daqui. O senhor gritou. Eu mandei sair. Joana não sai. Ela se aproxima, pega um copo de água, oferece. Bebe, vai ajudar. Bernardo bate no copo. A água espirra nela. Joana fecha os olhos. Respira fundo. Limpa o rosto com a manga da blusa. Depois olha para ele. O senhor pode continuar fazendo isso, mas um dia eu vou cansar. E aí o senhor vai ficar sozinho de verdade. Ela sai do quarto. Bernardo fica acordado. Ele olha para o teto. Pensa nas palavras dela. Um dia eu vou cansar. Ele sempre teve tudo. Sempre controlou tudo. Sempre mandou em todo mundo. E agora? Agora ele não consegue nem pegar um copo de água sozinho. E a única pessoa que ficou para ajudar pode ir embora a qualquer momento. Ele balança a cabeça. Não quer pensar nisso. Mas não consegue parar. No dia seguinte, Bernardo acorda mais cedo. Joana entra com o café. Bom dia. Ele não responde. Ela coloca a bandeja. Prepara a mesa. Arruma os remédios. O senhor vai tomar hoje? Bernardo olha para os comprimidos. Olha para ela. Tá quente? O café tá na temperatura certa. E o pão? Torrado como o senhor gosta. Ou como eu acho que o senhor gosta. Bernardo pega o café. Bebe. Joana espera. Tá bom. Ela abre um pequeno sorriso, quase imperceptível. Que bom. Sai. Bernardo fica olhando para a porta. Ele acabou de fazer algo que não fazia há anos. Reconheceu que alguém fez algo certo. E não doeu tanto quanto ele achava que ia doer. Mas ainda assim, ele não ia deixar barato. Ele era Bernardo Costa. E Bernardos Costas não mudam. Ou será que mudam? Ele balança a cabeça. Toma os remédios. Todos. Joana, na cozinha, escuta o barulho dos comprimidos sendo tirados da cartela. Ela encosta na pia. E pela primeira vez em semanas, ela sente que pode ter uma chance. Uma pequena chance de chegar até ele. De mostrar que ele não precisa ser cruel para ser forte, mas ela não sabe ainda o quanto vai precisar aguentar antes disso acontecer. O tirano na cadeira ainda tinha muito veneno para cuspir, e Joana ia receber cada gota, em silêncio. Como sempre fez. Joana sempre acordava antes do sol nascer, 5:30 da manhã, todos os dias. Mesmo antes de cuidar de Bernardo, ela já fazia isso. Pegava 2 ônibus para chegar na casa dele às 7. Limpava a mansão inteira. Voltava para casa às 5 da tarde. 2 ônibus de novo. Agora ela morava ali, no quarto de empregada nos fundos. Pequeno, simples, mas perto. E mesmo morando ali, ela ainda acordava às 5:30. Velhos hábitos não morrem. Ela levanta, lava o rosto, amarra o cabelo. Vai para a cozinha preparar o café de Bernardo. Café forte. 2 torradas, geleia de morango, suco de laranja. Ele nunca disse que gostava assim, mas ela percebeu. Nos 6 anos trabalhando ali, ela aprendeu a ler as migalhas que ele deixava no prato. Ela sobe a bandeja, bate na porta do quarto dele. Senhor Bernardo, posso entrar? Silêncio. Ela abre devagar. Bernardo está acordado.
olhando pela janela, ainda na cama. Bom dia! Ele não responde. Joana coloca a bandeja na mesinha. Abre as cortinas. Tá um dia bonito. Tanto faz. Ela não insiste, só arruma o quarto. Pega as roupas sujas, dobra as limpas. O senhor quer tomar banho antes ou depois do café? Não vou tomar banho. Senhor, faz 2 dias. Eu disse que não vou. Joana respira fundo. Tá bom, mas pelo menos come. Precisa tomar os remédios. Ela sai antes que ele jogue algo nela. Na cozinha, Joana encosta na pia. Fecha os olhos. Respira. Ela pensa em desistir. Todo dia pensa, mas todo dia fica. Por quê? Ela mesma não sabe direito. Talvez porque ela saiba o que é ser abandonada. Talvez porque ela saiba o que é precisar de alguém e não ter ninguém. Ou talvez porque por baixo de toda aquela raiva ela vê algo que ninguém mais vê. Um homem quebrado pedindo ajuda do único jeito que ele sabe. Gritando. Às 10 da manhã, Joana volta ao quarto. Bernardo comeu metade do café. Deixou o resto. O senhor não gostou? Tava sem graça. Mentira, ela sabe. Vou fazer outra coisa pro almoço. Não quero almoço. Senhor, o senhor precisa comer. Eu como quando eu quiser. Joana pega a bandeja, mas antes de sair, ela para na porta. O senhor sabe que eu não sou obrigada a ficar aqui, né? Bernardo olha para ela, surpreso. Então sai. Eu não vou sair. Por quê? Porque alguém precisa ficar. Eu não preciso de você. Precisa sim. E tudo bem precisar. Joana sai. Bernardo fica olhando para a porta vazia. Ninguém nunca tinha dito isso para ele. Tudo bem precisar. Ele sempre achou que precisar era fraqueza. Sempre achou que pedir ajuda era fracasso. Sempre achou que depender de alguém era humilhação. Mas agora, sozinho naquele quarto, ele percebe. Ele sempre precisou. Só nunca admitiu. À tarde, Joana está limpando a sala quando escuta um barulho. Um grito abafado. Ela corre para o quarto de Bernardo. Ele está no chão. Tentou sair da cama sozinho. Caiu. Senhor! Ela se abaixa, tenta ajudar. Não me toca. O senhor está machucado. Sai! Joana não sai. Ela o segura. Com firmeza. Com cuidado. Eu vou te ajudar. Pode gritar o quanto quiser, mas eu não vou te deixar no chão. Bernardo tenta se soltar, não consegue. Ela é mais forte do que parece. Me solta! Não. Joana o levanta, devagar, com esforço. Ele pesa mais que ela, mas ela aguenta. Coloca ele de volta na cama. Bernardo está ofegante, suado, humilhado. Eu não queria que você visse isso. Visse o quê? Que eu não consigo nem levantar sozinho. Joana senta na beirada da cama. Senhor Bernardo, todo mundo precisa de ajuda às vezes. Não tem nada de errado nisso. Você não entende. Entendo sim. Não. Você não sabe o que é ser forte a vida inteira e de repente, isso. Ele aponta para o próprio corpo. Joana olha para ele e pela primeira vez ela fala sobre si. Eu tinha 15 anos quando meu pai foi embora. Deixou eu e minha mãe sem nada. Ela ficou doente. Câncer. Eu trabalhava de dia, cuidava dela de noite. Todo mundo dizia que eu não ia aguentar, que eu era muito nova, muito fraca. Bernardo olha para ela. Eu limpava o vômito dela, dava banho nela, segurava ela quando ela chorava de dor. E sabe o que me deixava mais triste? O quê? Que ela pedia desculpa toda vez, como se precisar de mim fosse um peso. Lágrimas descem no rosto de Joana. Ela morreu pedindo desculpa por estar doente, por precisar de ajuda. E eu nunca consegui fazer ela entender que cuidar dela não era um fardo, era um privilégio. Silêncio. Bernardo engole seco. Eu sinto muito. Eu também. Porque eu vejo ela em você. Essa raiva toda não é com a gente, é com a situação. E eu entendo. Mas o senhor não precisa passar por isso sozinho. Por que você não desiste de mim? Porque alguém desistiu de mim uma vez e doeu demais. Eu não vou fazer isso com ninguém. Joana se levanta. Limpa as lágrimas.
Vou trazer água para o senhor. E não é negociável. Ela sai. Bernardo fica sozinho, olhando para o teto. Pela primeira vez ele não se sente sozinho. Ele se sente visto, e isso assusta mais do que qualquer coisa. Naquela noite, Bernardo não consegue dormir. Ele fica pensando nas palavras de Joana. Ele sempre viu ela como a faxineira, a funcionária, a invisível. Mas ela tinha história, tinha dor, tinha força, e ela escolheu ficar. Mesmo ele sendo cruel, mesmo ele gritando, mesmo ele fazendo de tudo para afastar ela. Ela ficou. 2 da manhã. Bernardo chama. Joana? Ela aparece segundos depois, com os olhos inchados. Tinha chorado. O senhor precisa de algo? Eu queria pedir desculpa. Joana para na porta, surpresa. Pelo que eu disse hoje, e ontem, e sempre. O senhor não precisa? Preciso sim. Você não merece ser tratada assim. Ninguém merece. Joana se aproxima. Obrigada. Obrigada por quê? Por começar a ver que tem gente aqui, além do senhor. Bernardo fecha os olhos. Eu sempre fui assim. Desde criança. Meu pai me ensinou que gentileza é fraqueza, que você só sobrevive se for o mais forte, o mais duro, o mais cruel. E eu acreditei. A vida inteira. E agora? Agora eu não sei mais. Joana senta na cadeira ao lado da cama. O senhor sabe o que eu vejo quando olho para o senhor? Um homem quebrado. Não, eu vejo um homem que tem chance de recomeçar, de ser diferente, de ser melhor. E se eu não conseguir, consegue. Mas só se parar de lutar contra quem está tentando ajudar. Bernardo olha para ela. Joana, a faxineira que ele humilhou por 6 anos, estava ali, às 2 da manhã, segurando a esperança dele quando ele mesmo não conseguia. Você podia ter ido embora. Por que ficou? Porque eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance, até você. Bernardo sente algo estranho no peito, algo que ele não sentia há anos. Gratidão. Durma, senhor. Amanhã é um novo dia. Joana sai. Bernardo fecha os olhos. E pela primeira vez desde a queda, ele dorme sem ter pesadelos, porque finalmente ele entendeu. Ele não estava sozinho. E talvez, só talvez, não precisasse ser cruel para sobreviver. 3 semanas depois, Bernardo acorda diferente. Não grita, não reclama, toma banho sem reclamar da temperatura, come sem jogar comida, toma os remédios sem discussão. Joana percebe, mas não comenta. Ela aprendeu que com homens como Bernardo, mudança vem devagar, como água furando pedra, gota por gota. Bom dia. Ida, bom dia, Joana. É a primeira vez que ele fala o nome dela. Ela sorri. O café está na mesa. Obrigado. Pequenas coisas, mas que significam tudo. À tarde chega uma caixa. Joana atende o entregador. Assina, leva para a sala. Senhor Bernardo, chegou uma encomenda. Abre. Ela abre. Dentro tem documentos, muitos documentos, da empresa. Bernardo pega um, lê. A expressão muda. Filho da mãe. O que foi? Meus sócios estão tentando me tirar da empresa. Como assim? Tem uma cláusula. Se um dos diretores ficar incapacitado permanentemente, ele pode ser removido do conselho. Mas o senhor não está incapacitado permanentemente. Para eles eu tô. Cadeira de rodas é suficiente. Bernardo joga os papéis no chão. 30 anos construindo aquela empresa. E agora querem me jogar fora como lixo. Joana pega os papéis. O senhor pode lutar contra isso? Como? Eu mal consigo sair de casa. Então a gente vai até eles. Bernardo olha para ela. Você está falando sério? Completamente. O senhor ainda é dono de 40% da empresa, não é? Sou. Então eles não podem fazer nada sem o senhor. Vamos lá amanhã, mostrar que o senhor está vivo e que não vai deixar barato. Bernardo fica em silêncio, pensando. Faz muito tempo que ninguém briga por mim. Eu não estou brigando por você, estou brigando pelo que é certo. Ele sorri, pela primeira vez em semanas.
Amanhã, então. No dia seguinte, Joana ajuda Bernardo a se arrumar. Terno azul marinho, camisa branca, gravata. Ele insiste em usar sapatos mesmo que não consiga andar. A aparência importa. Joana arruma a gravata dele. O senhor está pronto. Eles vão de carro adaptado até o escritório. Edifício comercial, 20º andar. Bernardo respira fundo antes de entrar. Vamos. A recepcionista quase cai da cadeira quando vê ele. Senhor Costa. Oi, Mariana. Meus sócios estão aí. Tão em reunião. Ótimo. Eu também vou participar. Bernardo entra. Joana empurra a cadeira. A sala de reuniões fica no fundo do corredor. Porta de vidro. Bernardo vê eles lá dentro. 3 homens. Rindo, bebendo café caro. Ele abre a porta sem bater. Todos param. Bernardo? Surpreso, Roberto. Roberto, o sócio mais velho, se levanta. Nós não esperávamos você. Eu sei, vocês acharam que eu ia aceitar quieto, né? Do que você está falando? Não finge. Eu recebi os documentos. A tentativa de me remover. Silêncio constrangedor. Outro sócio, Marcelo, fala. Bernardo, a empresa precisa de liderança ativa. Você não pode... Não posso o quê? Trabalhar, pensar, decidir, só porque eu estou numa cadeira? Não é só isso. É exatamente isso. Vocês estão me jogando fora porque eu não sou mais conveniente. Roberto suspira. Você sempre foi difícil, Bernardo, mas agora é complicado. Complicado. Eu construí essa empresa com minhas mãos. Quando vocês não tinham nada, eu... Bernardo para. Respira. Joana coloca a mão no ombro dele. Leve, mas firme, ele continua, mais calmo. Eu sei que eu não fui fácil. Eu sei que eu tratei todo mundo mal, inclusive vocês. Mas isso não dá o direito de me apagar. Bernardo, eu vou fazer um acordo. Eu me afasto das operações do dia a dia, mas continuo no conselho, como sócio, como dono, e vocês param com essa palhaçada de me remover. Os 3 se entreolham. E se a gente não aceitar? Aí eu processo vocês, e eu ganho, porque eu tenho 40%. E cláusula de incapacidade só vale se for permanente, e eu vou provar que não é. Como? Bernardo olha para Joana. Ela entende. Ele vai fazer fisioterapia, vai melhorar, vai andar de novo. Roberto ri. Os médicos disseram que médicos erram, e eu vou provar. Bernardo vira a cadeira. Vocês têm até sexta para responder, ou eu vou para a justiça. Ele sai. Joana empurra a cadeira. No elevador, Bernardo fecha os olhos. Eu fui muito duro? Não, foi justo. Eles têm razão, sabe? Eu sempre fui difícil, cruel até. Mas o senhor está mudando. Será? As portas abrem, eles vão para o carro. No caminho de volta, Bernardo fica quieto. Joana dirige. Percebe que ele está diferente. O senhor está bem? Eu estava pensando... Em quê? Em quantas pessoas eu tratei mal? Quantas eu humilhei? Quantas eu joguei fora? O senhor não pode mudar o passado, mas eu podia ter sido diferente. Joana para no sinal. Senhor Bernardo, eu não vou mentir. O senhor foi cruel, com muita gente. Comigo também. Eu sei e eu... Deixa eu terminar. O senhor foi cruel, mas o senhor está tentando ser melhor, e isso conta. Conta? Sim, porque é fácil ser bom quando tudo está bem. Difícil é mudar quando você bateu no fundo. Bernardo olha para ela. Como você é tão sábia? Eu não sou. Eu só aprendi que todo mundo merece uma chance de recomeçar. Mesmo quem não acha que merece. Eles chegam em casa. Joana ajuda ele a sair do carro. Obrigado. Pelo quê? Por ir comigo. Por ficar do meu lado. Por tudo. De nada. Eles entram. Naquela noite, Bernardo não consegue dormir de novo. Mas dessa vez não é pesadelo, é memória. Ele lembra da vez que demitiu uma secretária porque ela pediu folga para cuidar do filho doente. Você escolhe, o emprego ou seu filho. Ela escolheu o filho.
e ele a demitiu na frente de todos. Lembra do segurança que pediu aumento porque a esposa estava grávida? Problema seu, eu não pago por suas escolhas. O homem pediu demissão 2 dias depois. Lembra de Joana? No primeiro dia dela, ela estava nervosa, derrubou um vaso. Ele gritou tanto que ela saiu chorando, e mesmo assim, ela voltou no dia seguinte, e no outro, até que se passaram 6 anos, 6 anos de humilhação, de ser invisível, de ser tratada como a coisa que limpa, e quando todo mundo foi embora, ela ficou. Por quê? Bernardo se levanta, vai até a janela. Lá fora, a cidade brilha, milhões de luzes, milhões de vidas. Ele sempre se achou acima de todo mundo. Mas agora, olhando de baixo, ele percebe, ele sempre foi pequeno. A cadeira só mostrou o que ele sempre foi. Um homem quebrado tentando parecer inteiro. E Joana viu isso, antes de todo mundo. Ela viu o homem quebrado e decidiu ficar mesmo assim. Não porque ele pagava bem, não porque ela não tinha opção, mas porque ela acreditava que ele podia ser melhor. E pela primeira vez na vida, Bernardo quer ser. Não pelas pessoas que foram embora, não pela empresa, não pelo dinheiro, mas pela única pessoa que ficou quando ele não valia nada. Joana. Ele volta para a cama, pega o celular, escreve uma lista. Pessoas que eu preciso pedir desculpa. A lista tem 47 nomes. Ele começa pelo primeiro. E pela primeira vez em décadas, Bernardo Costa decide fazer a coisa certa. Mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que ninguém perdoe. Ele vai tentar, porque Joana acreditou nele. E agora ele precisa acreditar em si mesmo. Mais 5, você consegue. Bernardo aperta os dentes. O suor escorre pelo rosto. Os músculos das pernas tremem. Eu não consigo. Consegue sim, eu tô aqui. Joana segura as barras paralelas. Bernardo tenta dar mais um passo. As pernas não obedecem direito. Ele balança. Quase cai. Joana segura ele. Devagar. Respira. Ele respira. Tenta de novo. 1 passo, 2. Isso. Mais 3. 3, 4, 5. Bernardo chega no fim da barra. Joana está sorrindo. Você conseguiu. Ele cai na cadeira, exausto. 5 passos. Só 5. Na semana passada eram 2. Você está melhorando. Está demorando muito. Cura não tem prazo, senhor. Tem processo. Bernardo limpa o suor. Olha para as próprias pernas. 2 meses de fisioterapia. 3 vezes por semana. 2 horas por dia. Dor. Muito dor. Mas também progresso. Primeiro foi mexer os dedos dos pés, depois dobrar o joelho, depois levantar a perna. Agora, dar passos. Poucos, trêmulos, mas passos. O fisioterapeuta, Dr. Henrique, entra na sala. E aí, Bernardo, como foi hoje? Cansativo. 5 passos, doutor. Ele conseguiu 5. Joana fala animada. Dr. Henrique sorri. Excelente. Semana que vem a gente aumenta para 7. 7? Eu mal consegui 5. Por isso mesmo, você precisa forçar um pouco mais. Com segurança, mas forçar. Bernardo bufa. Tá bom. Dr. Henrique olha para Joana. Você é fundamental nesse processo, sabia? Eu? Sim. Recuperação não é só física, é emocional também. E você está dando isso para ele. Joana fica sem graça. Eu só ajudo. Você faz muito mais que isso. No caminho de volta para casa, Bernardo fica quieto. Joana dirige. O senhor está bem? Tô pensando. Em quê? No dia que eu caí. Eu lembro de tudo. O telefone, a raiva, a pressa. Senhor, eu estava brigando com o arquiteto porque ele tinha atrasado 2 dias. 2 dias. E eu tratei ele como lixo. Joana não diz nada. Só escuta. Se eu não tivesse sido tão cruel, tão impaciente, talvez eu não tivesse caído. Talvez nada disso tivesse acontecido. Ou talvez tivesse acontecido de outro jeito. A gente não controla tudo. Mas eu controlava minha raiva e escolhi não controlar. Eles chegam em casa. Joana para o carro. Senhor Bernardo,
O senhor pode passar a vida toda se culpando pelo que fez, ou pode usar isso para ser diferente agora. E se não der tempo? Tempo para quê? Para consertar, para pedir desculpa para todo mundo, para ser melhor. Joana se vira para ele. A gente nunca tem tempo suficiente para tudo, mas tem tempo suficiente para tentar. Bernardo sorri. Quando você ficou tão sábia? Quando comecei a prestar atenção. Naquela noite, Bernardo pega a lista. 47 nomes. Ele começa a ligar. O primeiro é Carlos, ex-funcionário que ele demitiu por pedir folga. O telefone toca. Toca. Caixa postal. Carlos, aqui é Bernardo Costa. Eu queria pedir desculpa pelo jeito que te tratei. Você não merecia. Espero que você e sua família estejam bem. Desliga. Segunda ligação. Ana, ex-secretária. Atende. Alô? Ana, é o Bernardo, Bernardo Costa. Silêncio. Eu sei quem é. O que você quer? Eu queria pedir desculpa pelo jeito que te tratei. Eu fui cruel, injusto, e você não merecia nada daquilo. Mais silêncio. Você tá doente. Vai morrer. Não, eu só percebi que fui horrível com muita gente. E você era uma delas. Ana respira fundo. Você sabe quanto tempo eu levei para conseguir outro emprego depois que você me demitiu? Não, 8 meses. 8 meses sem conseguir pagar aluguel, sem conseguir comprar comida direito. Ana, Mas sabe o que foi pior? Não foi a dificuldade. Foi você ter feito aquilo na frente de todo mundo, me humilhando, rindo. Bernardo fecha os olhos. Eu sinto muito. De verdade. Seu pedido de desculpa não muda nada do que eu passei. Eu sei, mas eu precisava falar mesmo assim. Ana fica em silêncio. Eu aceito seu pedido de desculpa, mas não esqueço o que você fez. Justo. Ela desliga. Bernardo coloca o celular na mesa. Respira fundo. 46 para ir. Joana entra na sala com chá. Eu ouvi a ligação. Ela tá certa, eu fui horrível. Foi. Mas você tá tentando consertar. Isso conta. Conta para quem? Para mim? Porque para ela não mudou nada. Conta para as próximas pessoas que você conhecer. Conta para você mesmo. Conta para o homem que você tá tentando ser. Bernardo pega o chá. Obrigado. Sempre. Joana sai. Bernardo olha para a lista, continua ligando. Alguns atendem, alguns não. Alguns aceitam o pedido de desculpa. Outros mandam ele para o inferno. Mas ele continua, nome por nome, ligação por ligação. 3 semanas depois, Bernardo consegue dar 15 passos. Dr. Henrique está impressionado. Você está evoluindo rápido demais. Isso é muito bom. Quando eu vou conseguir andar sozinho? Se continuar assim, 3, 4 meses. Joana grita de alegria. Abraça Bernardo. Ele abraça de volta. É a primeira vez que ele abraça alguém em anos. E não dói. Não é fraqueza. É só humano. Naquela noite, Bernardo chama Joana. Senta aqui. Ela senta. Eu preciso te falar uma coisa. Fala. Eu nunca agradeci de verdade pelo que você fez por mim. Senhor, me deixa terminar. Quando eu caí, todo mundo foi embora. Minha noiva, minha família, meus amigos, todo mundo, menos você. Joana escuta. Você que eu tratei pior que todo mundo. Você que eu humilhei por 6 anos. Você ficou. Eu já expliquei por quê. Eu sei. Mas eu preciso que você saiba que isso mudou minha vida. Não só porque você me ajudou fisicamente, mas porque você me mostrou que eu podia ser diferente. Lágrimas descem no rosto de Joana. Você me mostrou que gentileza não é fraqueza, que pedir ajuda não é fracasso, que precisar de alguém é humano. Bernardo segura a mão dela. Obrigado por tudo, por ficar, por acreditar, por não desistir de mim quando eu desisti de mim mesmo. Joana chora. Mas são lágrimas boas, de nada. Eles ficam ali, em silêncio, segurando as mãos. E naquele momento, Bernardo percebe algo. Ele está apaixonado, não pela enfermeira,
Não pela funcionária, mas pela mulher que salvou sua alma quando seu corpo quebrou. Pela mulher que viu algo nele que ninguém mais viu. Bondade. E agora ele precisa provar que ela não errou em acreditar nele. Que ele pode ser o homem que ela merece. Não o cruel, não o tirano, mas o humano, o verdadeiro. O Bernardo que nasceu da queda. E que está aprendendo a se levantar, passo por passo, com ela do lado. A campainha toca. Joana atende. É uma mulher. Loira, vestido caro, salto alto, maquiagem perfeita. Patrícia. Oi, eu vim ver o Bernardo. Joana fica parada na porta. O senhor Bernardo não está esperando visita. Não precisa. Eu sou a noiva dele. Ex-noiva. Patrícia sorri. Mas não é um sorriso bonito. Querida, você não sabe de nada. Posso entrar ou não? Joana não se mexe. Deixa eu falar com ele primeiro. Não precisa. Bernardo, amor, sou eu. Bernardo na sala congela. Aquela voz. Joana olha para trás. Bernardo faz sinal que não para ela. Mas Patrícia já empurrou a porta e entrou. Nossa, que casa! Continua linda como sempre. Ela vê Bernardo, na cadeira de rodas. Oi, amor. Bernardo respira fundo. O que você quer aqui? Vim te ver faz tempo. 4 meses, desde que você jogou a aliança no hospital. Patrícia ri, nervosa. Eu estava assustada, não sabia como reagir. Você sabia, você fugiu. Mas agora eu voltei. Ela se aproxima, tenta tocar nele. Bernardo se afasta. Por quê? Porque eu te amo. Mentira. Patrícia para. Como assim? Você não me ama. Você nunca amou. Você amava meu dinheiro, meu estilo de vida, mas não eu. Isso não é verdade. É sim. E sabe como eu sei? Porque você só voltou agora, depois de 4 meses. E sabe por que voltou agora especificamente? Patrícia fica em silêncio. Porque alguém te contou que eu tô melhorando, que eu vou andar de novo, que eu vou voltar para a empresa. Não é isso. É exatamente isso. Joana, na porta, cruza os braços. Observa. Patrícia muda de estratégia. Começa a chorar. Tá bom, eu admito. Eu fiquei com medo. Mas agora eu percebi que cometi um erro. Um erro enorme. E eu quero voltar. Não. Bernardo, por favor. Eu disse não. Você teve sua chance. Você escolheu ir embora. Agora aguenta. Patrícia limpa as lágrimas. A máscara cai. Você vai me negar? Você sabe quem eu sou? Eu posso destruir sua reputação. Pode tentar, mas eu já não tenho reputação. Você lembra? Eu sou o homem da cadeira de rodas que foi abandonado pela noiva. Você já me destruiu. Patrícia olha para Joana. É por causa dela, né? A empregada. Joana dá um passo à frente. Eu tenho nome, Joana. Tanto faz. Você acha que ele está interessado em você? Uma faxineira? Patrícia, sai da minha casa. Bernardo fala firme. Não, você vai me ouvir? Eu vim aqui porque a porta se abre de novo. Entra Gustavo, o irmão de Bernardo, e a mãe dele, Dona Helena. Bernardo fecha os olhos. Que festa! Gustavo sorri. Oi, mano, tô vendo que você tá melhor. O que vocês querem? Dona Helena se aproxima. Filho, que jeito é esse de falar com sua mãe? O mesmo jeito que você falou comigo quando sumiu por 4 meses. Eu estava processando. Processando o quê? O fato de eu não poder mais te dar dinheiro? Silêncio pesado. Gustavo fala. Olha, vamos parar com isso. A gente veio porque soubemos que você está melhorando e a gente queria conversar sobre a empresa. Ah, é sobre dinheiro então. Não é só sobre dinheiro. É sempre sobre dinheiro com vocês. Joana vê a expressão de Bernardo. Ele está ficando pálido, suando. Senhor, o senhor está bem? Tô só cansado. Patrícia aproveita. Viu? Ele está cansado. Vocês não deveriam ter vindo. Você também não deveria. Joana responde seca. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Eu sou quem ficou quando você fugiu. Dona Helena intervém. Moça, você não faz parte da família, então fica no seu lugar.
Bernardo bate a mão na cadeira. Chega! Todos param. Vocês querem saber a verdade? Vou falar então. Vocês três são as piores pessoas que já conheci. E olha que eu fui horrível com muita gente. Bernardo, Gustavo tenta falar. Cala a boca, você sumiu, mandou 2 áudios e desapareceu. Você, mãe, apareceu uma vez, chorou 20 minutos e nunca mais voltou. E você, Patrícia, você jogou uma aliança na minha cara e saiu andando. Bernardo respira fundo. E sabe quem ficou? A faxineira, a moça que eu humilhei por 6 anos, a pessoa que tinha todos os motivos para ir embora. Ela ficou. Joana sente as lágrimas vindo. Ela me deu banho, me alimentou, aguentou meus gritos, minhas humilhações. E mesmo assim, todo dia, ela voltava. Bernardo olha para cada um deles. Então agora, vocês vêm aqui, depois de meses, porque ouviram que eu estou melhorando, porque viram que eu vou ter dinheiro de novo, porque eu estou útil de novo. Filho, não é assim. É exatamente assim, mãe. E sabe o que eu vou fazer? Vou pedir para vocês irem embora e nunca mais voltarem. Gustavo ri. Você não fala sério. Falo sim. Vocês queriam que eu morresse? Queriam que eu sumisse? Pois eu morri. O Bernardo que vocês conheciam morreu naquela queda. E quem nasceu não tem tempo para gente que só aparece quando convém. Patrícia tenta mais uma vez. Bernardo, eu te amo, de verdade. Eu sei que eu errei, mas você ama o quê? Meu dinheiro? Minha casa? Meu status? Porque eu, o homem, você nunca amou. E eu sei disso agora. Ele vira a cadeira para Joana. Porque eu aprendi o que é amor de verdade, com alguém que não tinha nada a ganhar, que ficou porque quis, não porque era obrigada. Joana cobre a boca, chora. Bernardo olha de novo para os 3. Agora saiam. Todos. Patrícia joga a bolsa no ombro. Você vai se arrepender. Eu já me arrependo de ter perdido tempo com você. Ela sai batendo a porta. Gustavo e Dona Helena ficam parados. Bernardo, filho. Mãe, vai embora, por favor. Dona Helena olha para o filho. Vê que ele está decidido. Você mudou. Mudei para melhor. Ela sai. Gustavo vai atrás. A porta fecha. Silêncio. Bernardo e Joana ficam sozinhos. Ele respira fundo, tremendo. Eu fiz a coisa certa. Joana se ajoelha na frente dele. Fez. Você foi corajoso. Não parece. Não parece sim. Você disse não pra gente que sempre disse sim. Isso é coragem. Bernardo segura a mão dela. Você ouviu o que eu disse? Sobre amor? Ouvi. Eu falei sério. Joana olha para ele. Olhos nos olhos. Eu sei. E você? Eu também. Eles se abraçam. E ali, naquele abraço, Bernardo sente algo que nunca sentiu antes. Paz. Não a paz de quem tem tudo, mas a paz de quem tem o suficiente. E o suficiente era ela, Joana, a faxineira que virou sua salvação. A mulher que o amou quando ele era imensurável. A heroína da história que ele nunca soube que precisava. E agora, ele sabe que o império não importa, que o dinheiro não importa, que nada importa sem alguém para dividir. E ele quer dividir tudo com ela. Cada passo, cada conquista, cada recomeço, porque ela merece, porque ela ficou e porque pela primeira vez na vida Bernardo Costa aprendeu a amar de verdade. 6 meses depois, Bernardo está em pé, sem cadeira, sem apoio, só ele e suas próprias pernas. Dr. Henrique não acredita. Isso é impressionante. Os exames mostram regeneração quase completa da lesão medular. Eu nunca vi nada assim. Eu tive motivação. Bernardo olha para Joana ao lado dele. Ela sorri. Você ainda vai precisar de fisioterapia por mais alguns meses. Mas oficialmente, Sr. Costa, você não precisa mais da cadeira. Bernardo respira fundo. Lágrimas nos olhos. Obrigado, doutor. Eles saem da clínica. Bernardo anda devagar, mas anda. Joana ao lado dele, segurando a mão. Você conseguiu. Nós conseguimos.
No carro, Bernardo pega o celular. Liga para Roberto, o sócio. Bernardo, oi Roberto, quero marcar uma reunião com todos os sócios, amanhã. Sobre o quê? Sobre meu retorno. Silêncio do outro lado. Você tá andando? Tô, e tô voltando. Bernardo, a gente já conversou sobre isso. Eu sei o que vocês conversaram, mas eu tenho 40% da empresa. E agora eu tenho condições físicas e mentais de voltar. Então amanhã, 10 da manhã, eu quero todos na sala de reunião. E se a gente não quiser, aí eu executo minha cláusula de buyback e compro a parte de vocês. Com ágil, vocês escolhem. Bernardo desliga. Joana olha para ele. Você tá diferente. Tô? Tá, mais firme, mas não cruel, só confiante. É porque eu aprendi uma coisa. Você pode ser forte sem machucar ninguém. Ela beija a mão dele. Aprendi com a melhor professora. No dia seguinte, Bernardo entra no prédio andando. As pessoas param, olham, cochicham. É o Bernardo Costa? Ele está andando. Pensei que ele estava na cadeira para sempre. Bernardo ignora. Sobe para o 20º andar. Joana vai com ele. Na sala de reunião, os 3 sócios estão lá. Roberto, Marcelo, Fernando. Bernardo entra, caminhando. Joana fica na porta. Bom dia. Os 3 levantam, surpresos. Bernardo, você... Tô andando. Sim. Surpresa, né? Roberto não estende a mão. Em vez disso, empurra um documento pela mesa. Antes de você falar qualquer coisa, a gente precisa te mostrar isso. Bernardo pega, lê. É um laudo médico, assinado por um neurologista renomado. Paciente apresenta limitações motoras permanentes incompatíveis com função executiva de alto estresse. Recomenda-se afastamento definitivo. Bernardo olha para eles. Vocês pagaram um médico para mentir? Marcelo fala. Não é mentira, Bernardo. É uma avaliação técnica independente. Você andou hoje, sim. Mas por quanto tempo? Você aguenta 12 horas de trabalho, viagens, pressão? Vocês já decidiram então, antes de eu chegar aqui. Fernando se levanta. A gente está protegendo a empresa. E você também. Você passou por muito, merece descansar. Bernardo sente a raiva subindo. A raiva antiga, a que fazia ele gritar, humilhar, destruir. Mas ele respira. Conta até 10. Olha para Joana na porta. Ela acena com a cabeça. Calma. Ele se vira para os sócios. Tá bom. Todos param, surpresos. Tá bom o quê? Roberto pergunta. Bernardo sorri. Tá bom que vocês não querem que eu volte. Eu entendi. Então eu vim aqui para fazer outra coisa. Ele tira outro envelope do paletó. Joga na mesa. Eu vim vender minha parte. Para vocês. Silêncio total. Fernando pega o papel. Vender por quê? Porque eu não quero mais fazer parte disso. Eu construí essa empresa com raiva, ganância e crueldade. E eu não quero mais viver assim. Marcelo se inclina. Isso não parece você. Exatamente. Porque eu não sou mais aquele Bernardo. Roberto pergunta. E o que você vai fazer? Vou investir em projetos sociais. Vou criar um instituto para reabilitação de pessoas com deficiência. Vou usar meu dinheiro para ajudar quem precisa, não para acumular mais. Fernando, o mais silencioso, fala. Quanto você quer? Valor de mercado, justo. Nada a mais, nada a menos. Podemos pagar em 3 anos. Podem pagar em 5. Eu não estou com pressa. Roberto olha para o laudo falso na mesa. Depois para Bernardo. A gente não precisava ter feito isso. Ele aponta para o documento. Não, mas vocês fizeram, e tá tudo bem, porque isso me mostrou que eu não pertenço mais a esse mundo. Roberto estende a mão. Bem-vindo de volta, Bernardo. Eles apertam as mãos. Bernardo sai. Joana está esperando. E aí? Eu voltei. Ela pula no pescoço dele. Ele ri. Mas tem mais uma coisa que eu preciso fazer. Uma semana depois, Bernardo organiza um evento. Salão alugado. 50 pessoas convidadas. Ex-funcionários. Pessoas que ele humilhou. Pessoas que ele machucou. Joana ajuda a organizar tudo. Você tem certeza disso? Tenho. Eu preciso fazer direito.
Todos chegam, confusos, curiosos. Bernardo sobe no pequeno palco. Joana ao lado dele. Oi, obrigado por virem. Eu sei que muitos de vocês não queriam estar aqui. E eu entendo. Silêncio. Eu chamei vocês porque eu devo um pedido de desculpa, para cada um, pessoalmente. Ele respira fundo. Eu passei a vida sendo cruel, humilhando, machucando, achando que isso me fazia forte, mas só me fez vazio. E quando eu caí, quando eu perdi tudo, eu percebi o quanto eu tinha errado. Lágrimas descem. Eu não posso mudar o que eu fiz. Não posso apagar a dor que causei. Mas eu posso pedir desculpa. E eu posso tentar ser melhor. Ana, a ex-secretária, levanta. Você ligou para mim. Há alguns meses. Liguei. Na época eu achei que era mentira. Mas agora, eu vejo que você está tentando. De verdade. E eu sinto muito, Ana, por tudo. Ela acena com a cabeça. Um por um, Bernardo fala com cada pessoa. Olha nos olhos, pede desculpa. Alguns perdoam, outros não. Mas todos ouvem. No final, Bernardo volta ao palco. Eu sei que algumas coisas não têm conserto, mas eu vou passar o resto da minha vida tentando ser o oposto do que eu fui. E isso começa com uma pessoa. Ele olha para Joana. Joana Silva. A mulher que me salvou, que ficou quando ninguém ficou, que me mostrou que gentileza não é fraqueza, que me ensinou a ser humano. Joana fica vermelha. Bernardo se ajoelha. Joana, você quer casar comigo? Ela cobre a boca. Chora. Sim. A sala aplaude. Bernardo levanta. Abraça ela. Beija ela. E ali, no meio de pessoas que ele machucou, ele encontra redenção. Não porque foi perdoado, mas porque tentou. E porque ao lado dele estava a mulher que acreditou quando ninguém mais acreditava. 2 anos depois, Bernardo e Joana caminham de mãos dadas num parque. Ele anda normal, sem dor, sem limitação. Você lembra do dia que eu caí? Lembro. Eu achava que era o fim, que tinha perdido tudo. E tinha perdido. O velho Bernardo morreu naquele dia. E nasceu um novo. Melhor. Ele para. Olha para ela. Obrigado. Por tudo. Por me salvar. Por acreditar. Por me amar quando eu não merecia. Você sempre mereceu. Só precisava descobrir. Eles beijam. E naquele beijo, Bernardo entende. Cair não foi o fim. Foi o recomeço. E às vezes, você precisa bater no fundo para descobrir quem você realmente é. E quem você pode ser. Com a pessoa certa ao seu lado. Bernardo teve tudo. Até perder tudo. Mas foi quando ninguém mais acreditou nele que ele encontrou alguém disposto a ficar. Às vezes, a maior força está em ser vulnerável, em aceitar a ajuda quando mais precisamos. Se essa história te tocou, deixa um like, comenta o que mais te fez refletir e compartilha com quem também precisa entender que, no fim, é a verdadeira humanidade que nos salva. Não importa o quanto você caiu, sempre há uma chance de recomeçar.